Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Bom, o caso de hoje é um caso que aconteceu em Austin, no Texas, lugar que eu estive recentemente, a maioria aí de vocês que me acompanha fora aqui do canal sabe. E eu pude visitar o local onde tudo aconteceu e gravar um pouquinho para vocês também. Então, eu espero muito que vocês fiquem aqui comigo desde o comecinho para a gente entender onde tudo começou, todos os fatos em si, e aí a gravação que eu fiz lá no local, mais para o final do vídeo. Vai ter mapas também, porque eu quero mostrar aqui para vocês exatamente como aconteceram as coisas. E vamos direto para o caso, porque hoje a gente vai conhecer a história de Charles Whitman e o que aconteceu na torre principal da Faculdade do Texas, em Austin. Charles Joseph Whitman nasceu em 24 de junho de 1941, na Flórida, e ele era o mais velho de 3 filhos, de Margaret e Charles Whitman. Então, vocês já perceberam aí que o filho e o pai têm o mesmo nome, Charles. Então, o tempo inteiro eu vou ficar falando o Charles pai, o Charles filho, pra gente não confundir. O Charles Whitman pai veio de uma infância bem pobre, ele cresceu em orfanatos e ele se orgulhava muito de contar para as pessoas que ele conseguiu sair dessa situação. Ele falava para todo mundo que ele era um autodidata, ele conseguiu aprender muitas coisas e, por fim, conseguia até o seu negócio próprio, que era uma empresa que trabalhava com encanamentos. Em 1940 foi quando Charles pai se casou com a Margaret. Ele tinha 18 anos, ela tinha 17 e um ano depois, quando a Margaret completou 18, ela ficou grávida do primeiro filho, o Charles filho. E logo depois disso, eles tiveram mais 2. Mas o relacionamento ali dos pais não era nem um pouco saudável para os filhos e muito menos para Margaret, porque o pai ele era extremamente autoritário. Ele exigia uma perfeição dos filhos e da esposa também inalcançáveis. Então, ele não achava, por exemplo, assim, que os filhos mereciam carinho, mereciam atenção, a não ser que eles fizessem algo muito extraordinário. Então, tudo que os filhos iam fazer precisava ser perfeito, precisava ser algo muito grandioso para eles terem a atenção do pai. E ele também brigava com a esposa, ele era violento com a esposa também, e ele questionava muito e batia muito na tecla de que a Margaret dava muito carinho, muita atenção para os filhos, e os filhos não mereciam isso. E ele também punia a esposa caso ele achasse que ela estava sendo muito amorosa com os filhos. Conforme o Charles Whitman, filho, foi crescendo, ele foi descrito como uma criança feliz, educada, uma criança de boas maneiras, uma pessoa inteligente e, inclusive, quando ele tinha 6 anos, ele fez um teste de QI que revelou que seu QI era de 139. E esse desempenho acadêmico do Charles, filho, ele era, claro, encorajado pelo pai e pela mãe, mas o pai, qualquer mínima falha, qualquer coisa que ele achasse que o Charles não estava fazendo do jeito certo, ele era punido, né? E era muitas vezes punido com violência e também psicologicamente. Os outros 2 filhos ali do casal, eles eram um pouco mais distantes do pai. Eles não tentavam uma aproximação porque eles já viam que o pai tinha esse temperamento. Mas o Charles, por ele ser provavelmente aí o filho mais velho, ele buscava constantemente a aprovação do pai. Então era essa relação, assim, que ele estava o tempo inteiro tentando agradar o pai, mas para o pai nunca estava bom o suficiente. A mãe, a Margaret, era uma católica devota e ela criou os seus filhos baseado muito nisso, né? Os irmãos do Charles, eles iam frequentemente à missa, assim como ele também, e os 3 ajudavam no altar durante as missas. Como eu falei, desde pequeno, o Charles ele já mostrava que ele era muito inteligente, ele já tinha feito esse teste de QI, ele começou a fazer aulas de piano muito novo e, inclusive, nessas aulas de piano que ele fazia, o pai, ele deixava o cinto em cima do piano para o Charles se lembrar que se ele tivesse qualquer mínimo erro, ele iria apanhar. E o Charles, ele se tornou posteriormente um pianista muito bom, porque realmente ele se dedicava em tudo buscando essa perfeição. Ele tinha que realmente se dedicar
a tudo que ele fazia, né? Mas nunca era essa dedicação, digamos, saudável, era sempre para buscar a aprovação do pai. Então, desde pequeno, ele já se sentia muito sobrecarregado. E a gente vai ver nesse caso que, como ele lidou com isso desde pequeno, possivelmente foi uma coisa que ele carregou durante a vida inteira dele, até o que ele vai fazer lá no final. Quando o Charles fez 11 anos, ele entrou para os escoteiros e é claro que lá ele também se destacou. Ele ganhou cerca de 20 medalhas ali em pouco mais de um ano. Tudo medalhas de premiações, de coisas que ele fez e foi reconhecido por isso. E nas fontes aqui diz que o Charles, ele foi a pessoa mais jovem no mundo a conquistar o posto de escoteiro águia, que é o posto mais alto ali dos escoteiros. Quando o Charles fez 12 anos, ele começou a trabalhar como entregador de jornais e ele tinha muitas casas para entregar, ele pegava rotas grandes e às vezes os pais até ajudavam o Charles a entregar esses jornais de carro, principalmente quando o tempo estava ruim. Quando o Charles entrou no ensino médio, ele também se destacou. Ele era reconhecido pelos professores e também pelos amigos como um aluno muito, muito bom. E ele também se tornou até que popular na escola. E depois de um tempo, ele conseguiu até guardar dinheiro através do trabalho de entregador de jornais para comprar uma moto. E era até uma Harley Davidson, que aí ele começou a usar também na entrega ali dos jornais. Uma coisa que a gente tem que citar aqui sobre a infância e juventude do Charles é que desde muito novo o Charles pai ensinava os filhos a mexer em armas, a limpar as armas, a manusear a munição, enfim, tudo isso. E o Charles filho, ele se tornou, é claro, um especialista nisso também. Ele tinha uma mira muito boa e inclusive o pai falava que aos 16 anos apenas o Charles poderia atirar no olho de um esquilo. Então, desde muito novo, o Charles ele já tinha ali uma experiência muito vasta na caça e ele era um ótimo atirador. E é dito que no início o Charles, filho, ele não gostava de caçar, ele não gostava de tirar a vida dos animais. E o pai percebia isso. E é claro que o pai começou a corrigir o filho, né? E corrigir da maneira que ele estava acostumado a corrigir. De uma forma violenta, truculenta. E em pouco tempo o filho começou a caçar e tirar a vida desses animais com muita facilidade. Bom, aqui ele já era um adolescente, né? Ele já estava com uns 15, 16 anos, ele convivia com outras pessoas, com amigos, ensino médio, enfim. E ele começou a perceber que a vida das pessoas não era igual a que ele tinha dentro de casa. Ele começou a ver que os pais dos amigos, né, a família, funcionava de uma maneira diferente do que ele tinha dentro de casa. E ele começou a ter a vontade, é claro, de sair de casa. Ele não queria mais viver naquele ambiente. Ele começou a ver que os amigos não eram punidos da forma que ele era punido, não era exigido essa perfeição que o pai dele exigia. Então ele começou a se ressentir muito do pai. Na verdade, ele começou a cultivar um ódio muito grande pelo pai. Ele começou a cultivar esses sentimentos, mas ao mesmo tempo ele não conseguia enfrentar o pai, porque ele também tinha medo do pai, né? Então ele começou a descontar tudo isso que ele estava sentindo na caça. Nessa época aqui, quando Charles tinha 16 anos, ele começou a sofrer de dores muito fortes no estômago. Ele foi levado até o hospital e lá eles verificaram que ele precisava tirar o apêndice, aquela cirurgia comum, né, corriqueira que muita gente faz. Ele ficou alguns dias no hospital e esses dias também fizeram o Charles perceber como a vida dele estava errada, como ele não queria mais aquela vida, porque no hospital ele também começou a conversar com outras pessoas, ter contato com pessoas que estavam ali cuidando dele, né? Uma coisa que ele não tinha do pai. O que ele planejava nesse momento era se formar no ensino médio como, assim, o melhor aluno da turma e começar uma faculdade de administração. Mesmo que não fosse algo que ele estava, assim, super querendo, né, o curso de administração. Mas o que ele planejava era isso, ir para alguma faculdade, né, conseguir boa pontuação e sair de casa. Quando o ensino médio acabou, né, o ano letivo acabou, ele se formou. Ele não se formou em primeiro lugar como ele queria, ele ficou em 7º lugar num grupo aí de 78 estudantes. E nesse final de ano, o que acontece, né, gente? Muitas festas. Festa de encerramento da
turma, de encerramento dos escoteiros. Ele também participava de um time de beisebol, então também tinha essa festa de encerramento do time de beisebol. E nessas festas, os jovens bebiam álcool, né? Tomavam lá algumas cervejas. E era uma forma do Charles esquecer, pelo menos temporariamente, o que ele passava em casa e todas as responsabilidades que o pai colocava em cima dele, todas as coisas que ele estava pensando em fazer. Era um momento que ele estava ali para espairecer. Só que em uma dessas festas, o Charles, ele acabou bebendo demais. Ele perdeu a mão e chegou bêbado em casa. E não só isso, ele chegou 1 hora depois do horário ali do toque de recolher, que era combinado com o pai. Quando ele chegou em casa, ele pensou que o pai estaria dormindo. E ele foi entrar pela parte dos fundos da casa. Só que quando ele fez isso, ele deu de cara com o pai. O pai estava esperando pelo Charles na parte de fora da casa, onde tinha uma piscina. É claro que o pai puniu o filho violentamente e, assim, muito violentamente, que o filho ficou até sem ar, né, com os chutes e socos que o pai deu nele. E, para terminar ainda, o pai jogou o filho na piscina. É dito que o Charles, ele ficou no fundo da piscina e meio que assim, vou tentar ficar aqui, vai que eu desmaio, vai que essa água aqui me ajuda a acabar com tudo isso que eu tô sofrendo. Mas é claro que o impulso do corpo foi fazer ele voltar para a superfície. Então ele saiu da piscina e ele demorou ali cerca de uns 3 a 4 dias para se recuperar dessa surra que ele levou do pai. Nesse ponto aqui, não tinha outra escolha para o Charles a não ser sair da mira do pai. Então, em 6 de julho de 1959, o Charles ele pegou um trem para Carolina do Sul e lá ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E ele fez isso sem avisar ninguém, né? O pai não tinha a menor ideia de onde estava o filho. E quando o pai descobriu o que o filho tinha feito, ele tentou de todas as maneiras falar com várias pessoas importantes, pessoas ali do cargo dos fuzileiros navais, para que cancelassem esse alistamento do filho. Ele falava que o filho não estava apto para servir, que tudo aquilo tinha que ser cancelado. Mas os fuzileiros navais, eles perceberam que eles estavam com alguém ali muito promissor, né? Alguém que sabia atirar muito bem, que era muito inteligente, então o alistamento não foi cancelado. E no treinamento básico aqui, o Charles tirou de letra, porque era basicamente o que ele vivia na casa dele com o pai. Para ele era normal ter os horários certinho, cumprir ordens, fazer as coisas de uma maneira impecável. Então ele sempre acordava muito cedo, ele já deixava o beliche arrumado, impecável. Ele cumpria, né, todas as normas, todas as ordens, não tinha problema nenhum com ele. Enquanto os outros jovens, né, que também estavam ali com ele nesse treinamento básico, sofriam com essa dinâmica, com esse dia a dia, né? Eles não conseguiam cumprir as normas, eles não conseguiam cumprir os horários, e para o Charles era basicamente uma extensão da casa dele. O Charles, ele obteve notas altas em todos os testes de aptidão física que ele fez. Ele não conseguiu pontos suficientes para ter um distintivo de especialista em tiro, que seria um sniper, digamos assim, mas ele era considerado sim um atirador de elite. E o Charles, ele foi designado aí para uma viagem de 18 meses em Cuba. Existe muita contradição em algumas fontes que eu pesquisei se o Charles ele era um atirador de elite ou não. Em algumas fontes diz que ele ganhou esse distintivo aqui, nesses 18 meses que ele foi para Cuba. Em outras diz que não, que ele não conseguiu a pontuação que necessitava para isso. Mas, de qualquer forma, ele era considerado um atirador muito bom. Ele fez um teste que a pontuação maior era de 250 pontos e ele conseguiu 215. Então, eu não sei se, por exemplo, um atirador de elite teria que ter um pouquinho mais que 215, né? Pode ser isso. Mas, na fonte que eu, assim, creio que seja mais confiável que eu pesquisei, fala que ele não recebeu esse título, né, esse distintivo, apesar, sim, dele ser um ótimo atirador. Inclusive, é dito que ele tinha assim, uma precisão de tiro muito boa quando o alvo estava longe e mais ainda quando esse alvo estava em movimento. E isso, gente, vocês vão ver que vai fazer todo sentido, infelizmente, aqui para o caso. Nesse tempo que ele passou aí em Cuba, nesses 18 meses, ele gastou esse tempo praticamente só
em treinamento. E ele era visto como um candidato assim perfeito para se tornar um oficial. Só que ele precisava de um diploma universitário para ser aceito na academia de treinamento de oficiais. E o corpo ali de fuzileiros navais concordou que eles pagariam para o Charles estudar, para vocês verem como ele era visto realmente como esse candidato perfeito, né? Tanto que os fuzileiros queriam investir nos estudos dele. Ele fez um exame que era exigido aqui, eu não vou saber explicar para vocês exatamente, né, todos os processos, mas ele fez um exame, ele tirou notas altas e ele foi aprovado aqui inicialmente para uma escola preparatória. Essa escola preparatória era com aulas de matemática e física. Ele fez essa escola o tempo que precisava fazer e depois disso ele foi aceito, né, e foi mandado para a Universidade do Texas em Austin, para estudar engenharia mecânica. Ele entrou na Universidade do Texas em Austin em 15 de setembro de 1961. E, inicialmente, ele era um estudante comum, com notas comuns. Dessa vez, ele não estava assim super se destacando, mas ele também não era um aluno ruim. E a universidade para o Charles foi um novo mundo, que ele nunca tinha visto antes, né? Porque ele tinha aquela vida muito restrita com o pai, depois ele foi para os fuzileiros navais, que é um outro tipo de vida restrita, né? Ele só não estava mais perto do pai. E agora na faculdade ele começou a ter um pouco mais de liberdade. Então ele começou a ter vários hobbies, como karatê, como mergulho, caçar, ele continuava caçando, mas ele começou também a beber um pouquinho mais, ele começou a jogar, né, apostar, jogos de azar, essas coisas. E ele começou a ter alguns problemas na faculdade, né? Um deles foi quando ele e alguns amigos, eles caçaram um veado e acharam que era uma boa ideia trazer esse veado pro banheiro ali do dormitório onde eles estavam na faculdade. Eles trouxeram esse animal ali para a banheira e começaram a cortar o animal ali. Ele e os amigos foram presos e eles foram multados na época em $100, que, segundo a fonte que eu pesquisei, seria mais ou menos equivalente a $1.000 nos dias de hoje. Mas isso não parou, né? O Charles, ele continuava ali tentando aproveitar essa vida da faculdade o máximo possível, não só na faculdade, eu já vou mostrar um mapa da faculdade mais para vocês, mas pela cidade também ali, ao redor da faculdade, né? O que ele experienciava ali num dia que ele saía para a cidade era mais do que ele já tinha visto na vida dele inteira. E explicando rapidamente aqui para vocês sobre a universidade ali, o complexo da Universidade do Texas em Austin, é um lugar bem grande. Antigamente, na época aqui dos fatos, ela era um pouco menor, mas mesmo assim já era um complexo grande. Hoje é gigantesco, eu vou mostrar depois para vocês certinho no mapa. Nesse complexo existe a UT Tower, que seria a torre da Universidade do Texas, né? Ela tem cerca de 90 metros de altura até o topo, mas pelo que eu entendi, até onde as pessoas podem subir é cerca de 70 e poucos metros. E eu vou falar mais da universidade para vocês durante o vídeo, mas só para vocês já terem uma noção, né? Essa torre é bem importante. E já nessa época aqui, que o Charles estava na universidade, estava tentando curtir o máximo possível, ele começou a adquirir aí uma reputação meio que do palhaço da turma, do cara excêntrico, e os amigos começaram a perceber que ele tinha algumas declarações um pouco estranhas, umas declarações meio mórbidas, assim, que deixavam eles um pouco arrepiados. E um desses amigos disse posteriormente uma das frases que o Charles disse aqui já nessa época, que foi a seguinte: abre aspas, uma pessoa consegue derrubar um exército do topo de uma torre antes de alguém o apanhar, fecha aspas. Então já fiquem com isso aqui na cabeça de vocês. Bom, continuando aí com a vida acadêmica do Charles, ele continuou ali conseguindo dar conta dos estudos. Como eu disse, não era um aluno excepcional, mas também não era um aluno ruim. Só que à medida ali que os meses foram passando, ele começou a desvirtuar um pouco a atenção dele para outras coisas. Por exemplo,
namoradas. Ele nunca tinha tido um relacionamento sério, nem tinha tido uma namoradinha no ensino médio, nem nada, ele nunca tinha muito tempo para isso também. E aqui na faculdade ele começou a perceber que namorar é uma coisa legal, era uma coisa que ele poderia passar mais tempo fazendo. E foi aqui que ele conhece a sua futura esposa. Em fevereiro de 1962, o Charles Whitman conheceu Kathleen Frances Leisner. A Kathleen, que era conhecida como Kathy, ela estava frequentando a universidade para se formar como professora. Ela vinha de uma família rica, o seu pai era um agricultor de arroz ali no Texas e tinha também negócios imobiliários. Os amigos que conheciam esse novo casal, que conviviam com ele, descrevem o casal como muito apaixonados e que isso aconteceu já de primeira. E os amigos ficaram muito felizes quando os dois começaram esse relacionamento. Não demorou muito pro Charles pedir a Kathy em casamento. Eles se casaram em agosto do mesmo ano, ou seja, eles começaram a namorar em fevereiro, em agosto já estavam casando. E eles fizeram uma festa de casamento na cidade natal da Kathy, que era ali no Texas também, chamada Needville. E foi nessa ocasião, no casamento aqui, que o Charles conseguiu se reencontrar com a mãe. Porque ele não via a mãe desde o momento que ele saiu de casa para se alistar nos Fuzileiros Navais. E ele se preocupava muito com a mãe, porque ele sabia o que a mãe sofria nas mãos do pai. A família da Kathy gostava muito do Charles, eles aprovavam, né, o Charles como marido. Eles diziam que o Charles era um homem muito bonito, além de ser muito inteligente, muito ambicioso. Então, eles achavam que a Kathy tinha feito uma ótima escolha. Bom, depois do casamento, o casal, ele saiu, né, dos dormitórios que eles moravam ali na faculdade e foram morar os dois juntos em um apartamento. Fora isso, a dinâmica ali do dia a dia do casal continuava a mesma, porque eles continuavam sendo estudantes ali da Universidade do Texas, né, em Austin. A única diferença é que o Charles agora colocou como prioridade ali no dia a dia dele a esposa. O que acontecia aqui? O Charles, devido à infância dele, muito provavelmente, ele cresceu uma pessoa muito insegura, porque tudo que o Charles tentava fazer nunca estava bom para o pai queria sempre uma perfeição absurda, então ele sempre achava que ele não era bom o suficiente, e ele começou a achar isso também no casamento. Ele achava que a qualquer momento a esposa dele iria largar dele, porque ele não iria ser um bom marido, ele não ia ser um marido perfeito. Então, ele começou a trabalhar para ser esse marido perfeito, né, para não ter qualquer possibilidade da esposa o largar. Ele levava ela todo dia para aula, ele começou em um emprego de meio período para ter dinheiro para comprar presentes para ela. Só que toda essa dedicação que ele tinha ali diariamente começou a afetar os estudos do Charles. Ele não tinha mais esse foco para estudar, que já não era dos melhores, como eu falei para vocês. Ele não era, né, aquele aluno excepcional. Então, o que já estava ali meio que na média, começou a ficar abaixo da média. E vocês se lembram que quem pagava a faculdade para o Charles eram os fuzileiros navais, né? Eles queriam que o Charles se formasse e tivesse um diploma para ele poder se tornar um oficial. Só que quando as notas do Charles começaram a cair, né, o rendimento dele começou a ficar muito baixo, eles não conseguiam mais continuar com essa bolsa. O Charles tinha que manter um padrão. Quando isso aconteceu, o Charles entrou em pânico. Ele até tentou ali um movimento para recuperar essas notas, para aumentar, né, as notas, mas não foi o suficiente. E os fuzileiros navais pediram para que o Charles voltasse ao serviço ali com eles, né, ao serviço ativo nos fuzileiros navais. Quando isso aconteceu, quando o Charles recebeu essa notícia, foi quando ele resolveu sentar com a Kathy e se abrir com ela, né? Ele começou a dizer que ele tinha muito medo de ser um marido ruim e que ele estava tentando o máximo, mas ele não conseguiu. Aí ele, né, acabou aí descuidando dos estudos, que ele ia ter que voltar ao serviço ativo e que agora ele estava com mais medo ainda que ela o largasse, né? Porque ele ia ficar longe. Só que a Kathy, ela tranquilizou o marido. Ela disse que isso não iria acontecer, que ele poderia voltar ao serviço e quando ele voltasse ali para ficar com ela, ela estaria o esperando. Ela disse também que logo ela poderia se formar e conseguir um emprego em tempo integral, onde ela conseguiria mais dinheiro e ela poderia morar aonde ele estivesse ali com os fuzileiros navais, né, independente de onde fosse. Bom, por mais difícil que fosse essa situação, o Charles tinha que voltar com os fuzileiros navais, né? Então ele fez as malas, voltou e agora foi um momento muito difícil para ele, porque
na primeira vez que ele foi para os fuzileiros navais, ele estava tentando fugir do pai, né? Então, para ele foi meio que um alívio estar ali com os fuzileiros. Só que agora, estar ali com eles novamente significava que ele estava longe da esposa dele, da pessoa que ele amava tanto. E aquilo começou a frustrar muito o Charles. E mais do que isso, voltar à vida ali restrita, cheia de ordens e regras dos fuzileiros, lembrou pro Charles muito a vida que ele tinha com o pai. Então foi esse mix aí de sentimentos, né? Eu tô voltando pro ambiente que me lembra o meu pai, que eu não gosto, e eu tô ficando longe da mulher que eu amo. Então dessa vez ele não era mais um fuzileiro naval excepcional como ele era antes. Na verdade, ele só fazia as coisas ali na média, sabe? Só para cumprir mesmo a tabela. Nessa época aqui, o Charles teve um acidente com um colega ali fuzileiro. Os dois estavam dirigindo um jipe em uma patrulha ali de rotina. Esse jipe tombou em uma curva, o colega dele perdeu a mão ali na curva, esse jipe tombou, eles se machucaram bastante, os dois quebraram vários ossos e o pior é que eles acabaram caindo em uma parte ali da estrada onde eles não poderiam ser vistos da estrada, entendeu? Eles caíram, pelo que eu entendi, meio que numa ribanceira, assim. Os dois estavam muito machucados, com ossos quebrados, mas em algum momento o Charles ele teve um momento ali, uma força muito grande, onde ele conseguiu se levantar, ele conseguiu arrastar o companheiro também para próximo da estrada e depois disso eles conseguiram ajuda. Ele foi levado ao hospital, ele ficou alguns dias se recuperando também e todos os colegas ficavam parabenizando o Charles pela bravura, né, que ele teve de conseguir salvar tanto ele quanto o amigo. Só que o Charles, ele nem se lembrava do que ele tinha feito e ele começou a se sentir uma fraude, porque ele achava que o que ele fez foi algo instintivo, algo inconsciente e não algo que ele pensou, planejou, algo que ele tinha que ser parabenizado por isso. Ele não aceitava esse reconhecimento. E ele começou a criar dentro dele um sentimento também de ressentimento contra ali os fuzileiros navais. Meio parecido com o que ele tinha com o pai, né? Aquela coisa de exigir muito dele. E daí, às vezes, que ele fazia alguma coisa, ele era recompensado, falava que ele tinha um ótimo desempenho, enfim. De alguma forma, ele começou a associar os fuzileiros navais com o pai. E aquele ódio que ele tinha pelo pai começou a passar para os fuzileiros navais. Então agora, assim como ele queria lá atrás fugir, né, da mira do pai, né, da asa do pai, agora ele queria sair ali dos fuzileiros navais. O Charles, então, ele começou a se envolver em jogos de azar, ele começou a fazer empréstimos de dinheiro. A maioria dos colegas pagavam esse dinheiro de volta para ele, mas teve uma situação que um colega não pagou e o Charles começou a ameaçar esse colega com uma arma. O detalhe aqui é que dentre ali os fuzileiros navais, as armas que eles usam são dos fuzileiros e eles têm só permissão para usar em determinadas horas. Em outros momentos essas armas ficam trancadas, pelo menos era o que acontecia aqui, tá? Só que eles ficaram sabendo que essa ameaça que o Charles fez para esse colega, que ele emprestou dinheiro, foi com uma arma pessoal do Charles. E isso não podia acontecer. Além da ameaça com uma arma que ele não podia estar portando, ele tinha feito esse empréstimo para o colega que era de $30 e ele estava exigindo os $30 e mais um juro de $15 em cima disso, né? Então, tudo isso junto aqui foi inadmissível para os fuzileiros navais. Então, quando esse homem que foi ameaçado pelo Charles denunciou, né, tudo isso para os fuzileiros, ele foi acusado e trancado em uma prisão. E enquanto ele estava preso, ele começou a escrever um diário. E nesse diário, ele escrevia várias coisas. Ele falava muito ali sobre os fuzileiros navais, tudo que ele estava sentindo nesse momento. Ele falou muito sobre a infância dele, os traumas de infância, como era conviver com o pai. Ele também falava dessa vontade que ele tinha de ser totalmente, assim, independente do pai. Porque, pelo que eu entendi até esse ponto, ele ainda tinha uma
certa dependência financeira do pai, e a gente já vai ver daqui a pouquinho também uma situação sobre isso. Mas nesse diário ele falava muito também da esposa, da Kathy, e era a parte boa do diário, digamos assim, porque ele tinha muitos e muitos elogios para a esposa. Ele dizia o quanto ele a amava, o quanto ela era importante para ele, o quanto ele gostava de ficar o maior tempo possível do lado dela. O Charles ficou nessa prisão, depois de ser condenado pelo que ele fez, durante 30 dias, mas ele também foi condenado a pagar 90 dias de trabalhos forçados. Pouco depois de completar sua sentença, ele recebeu dispensa honrosa dos fuzileiros navais. Então agora ele tinha conseguido sair dos fuzileiros navais e ele voltou a morar com a esposa no Texas. Quando ele voltou, né, para a cidade de Austin, ali no Texas, a Kathy, ela já tinha se formado na faculdade e ela estava trabalhando como professora de biologia em uma escola local. Eles conseguiram alugar uma casa pequena em um bairro tranquilo ali da região e o Charles, ele se tornou chefe dos escoteiros locais. O que o Charles realmente queria nesse momento era voltar a estudar na faculdade, né? Só que sem os fuzileiros navais pagando por essa faculdade, ficava quase que impossível. Então, isso significava o quê? Que ele teria que pedir ajuda para o pai. O Charles vai conversar com o pai e o pai, ele ficou feliz de poder contribuir com os estudos do filho. O pai, ele até ofereceu mais dinheiro para o Charles, que ele poderia dar mais dinheiro para ele viver melhor, mas o Charles disse que não queria, ele queria apenas a mensalidade, porque ele queria ser o menos devedor possível ali do pai, ter menos ligação com o pai, né? Isso do pai pagar a mensalidade para o Charles já era demais. O Charles, então, voltou para o curso de engenharia mecânica, exatamente aonde ele tinha parado. Ele voltou ali a ser esse aluno mais mediano, mas ele estava estável, ele estava tentando se dedicar o máximo possível ali ao curso, só que ele começou a ter outros sentimentos perturbadores aqui. E se a gente for perceber aqui, em alguns momentos da vida do Charles, as coisas estão caminhando, estão ok, mas ele sempre parece que acha um motivo para achar que as coisas não estão certas e ele precisa fazer alguma coisa e ele começa com esses pensamentos negativos. Então, quando ele se casou, ele estava estudando, estava tudo indo muito bem, só que aí ele começa a achar que a mulher vai o abandonar. Aí ele começou a descuidar dos estudos e tudo foi por água abaixo. Nos fuzileiros navais, ele estava indo bem, né? Ele estava indo bem, ele até levou condecorações, méritos aí de bravura por ter salvado o amigo, mas ele começa a ter alguns pensamentos também associados ao pai, e daí ele começa a fazer coisas negativas e foi até preso. E agora que ele volta a estar do lado da esposa, ele volta a estudar, o pai pagando a faculdade também, tudo parecia estar caminhando bem, mas ele começa a ter esses sentimentos novamente. E aqui, quais eram esses sentimentos? Ele começou a se ressentir de que a Kathy era a pessoa que estava colocando dinheiro dentro ali da casa, né? Porque ela já tinha se formado, ela já estava trabalhando como professora, enquanto ele ainda estava terminando os estudos. Ele não estava gostando dessa situação. E aí ele se convenceu de que o que estava errado ali, na verdade, era o curso que ele estava fazendo. Ele não estava tão interessado em engenharia mecânica, então ele pede para trocar e ele começa a cursar arquitetura. E nesse mesmo momento aqui, ele também consegue um emprego de meio período para tentar ajudar ali nos custos e trazer um pouco de dinheiro para casa. Esse emprego de meio período era na parte ali do departamento de rodovias do Texas. E junto com tudo isso, ele também estava muito preocupado com a mãe. O Charles, ele estava tentando convencer a mãe, né, mostrar para a mãe que ela poderia ter uma vida melhor, que ela não merecia passar pelo que ela estava passando já há anos com o pai, né? Então, no final de fevereiro de 1966, a mãe do Charles resolveu que era a hora dela largar o marido. Ela estava pronta para começar essa nova vida. Então ela avisa o filho, o Charles, e ele vai imediatamente para a Flórida para dar esse apoio à mãe. Na verdade, ele tinha muito medo
de que fosse ter um confronto com o pai, né? Que o pai fosse agir de uma forma violenta, não deixasse a mãe sair de casa. Mas o que aconteceu é que enquanto o Charles e a mãe estavam lá arrumando a mudança, o pai nem estava em casa. Então foi um momento, digamos assim, tranquilo. Então o Charles, ele achou um apartamento para a mãe na região ali onde ele morava com a Kathy, e ela começou a trabalhar como uma cozinheira. Ela ganhava pouco, ela ganhava assim o suficiente só para ela se manter realmente, mas o que ela tinha nesse momento era a liberdade. Ela finalmente estava longe, né, da violência do marido, e isso era muito libertador para ela e para o Charles também. O que é muito, gente, muito triste, irônico, eu não sei qual palavra exatamente usar aqui para falar para vocês, mas o Charles, ele tentava a todo custo aqui nesse momento, né, cuidar muito da mãe e da esposa, o que torna o desfecho dessa história mais inacreditável, assim, mais difícil da gente entender. O irmão mais novo do Charles, ele também veio da Flórida junto com a mãe para morar ali no Texas. Só ficou o irmão do meio, ele continuou morando com o pai, trabalhando nos negócios do pai, que era um negócio de encanamento. E agora a nova dinâmica aqui do Charles era a seguinte: a mãe estava morando próximo a ele, o que o deixava muito feliz. Ele começou a trabalhar em um segundo emprego. Primeiro ele foi trabalhar como cobrador de contas, né, de dívidas. Depois ele mudou para a caixa de um banco, onde ele começou a ganhar um pouco melhor. A esposa, a Kathy, ela também conseguiu um segundo emprego. Então agora todos estavam ali trabalhando muito, conseguindo, né, mais dinheiro. E o Charles, ele se sentia também muito responsável ali pela vida da mãe, né? E ele também dava esse apoio para ela. Além de tudo isso, ele continuava estudando, né? Não vamos esquecer disso. E o pai do Charles, ele começou a vir atrás da mãe, né? Ele queria que ela voltasse para ele. Ele ligava constantemente para ela, ligava para o filho, para pedir para que ele convencesse a mãe de voltar ao casamento. Mas é claro que o Charles não fazia isso, né? E a Margaret também não falava, né, com o ex-marido, agora no caso. E era mais uma coisa que o Charles estava preocupado nesse momento, né? Além de tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Ele também estava com essa preocupação de deixar o pai longe, de não deixar o pai controlar a mãe mais, né? De não deixar ele interferir ali no dia a dia deles ali no Texas. O que aconteceu é que o Charles começou a ficar muito, muito estressado. Ele se colocava muita pressão, ele começava a achar que ele tinha que resolver tudo, né, para todo mundo, e ele começou a ter umas dores de cabeça muito forte. Ele também não dormia direito, não comia direito. Ele foi ao médico e relatou essa exaustão que ele tava, a cabeça doendo o tempo inteiro, e o médico receitou um remédio para ele. Só para explicar, eu não vou poder ficar falando nomes específicos dos remédios, porque o YouTube não gosta muito, tá? Então eu sempre vou falar um remédio, mas são remédios controlados, remédios tarja preta, enfim, remédios bem fortes. Esse primeiro remédio que ele tomou afetou muito ali a mente do Charles. Ele antes estava exausto, com muitas dores de cabeça, agora ele tinha muita energia. Só que essa energia era uma coisa que não estava sendo canalizada para coisas boas, assim. Ele começou a ficar mais irritado, mais nervoso. E em uma vez ali que ele estava na casa com a esposa, ele chegou a bater no rosto da Kathy pela primeira vez. Logo quando ele fez isso, ele caiu em si, ele viu o que ele tinha feito e ele ficou muito, muito envergonhado. Ele pediu desculpas para Kathy, porque ele falava que ele jamais queria ser como o pai dele e ele estava muito preocupado de estar se tornando como o pai. Era um medo que ele tinha. Aí receitaram para ele um outro remédio que iria acalmar um pouco ele. E ele começou a viver nessa frequência. De manhã ele tomava um remédio que dava essa energia absurda. À noite ele tinha que tomar esse remédio que era para se acalmar. E ele vivia em função disso, né? De ligar e desligar o tempo inteiro através de remédios. Ele novamente teve uma pequena discussão com a Kathy, onde ele bateu no rosto dela de novo. E isso só afirmava para o Charles que ele estava se transformando no pai.
Nesse ponto aqui, ele percebeu que ele precisava de mais ajuda, ele não queria mais ficar nessa situação, então ele vai consultar com um outro médico. Esse psiquiatra, ele disse ao Charles que ele acreditava que a separação dos pais havia desencadeado essas alterações de humor e as explosões violentas que ele estava tendo. O Charles, ele disse que não acreditava que isso era a razão e que o médico estava errado. Mas o médico disse ao Charles que essa agressão que ele estava tendo era uma válvula de escape para o estresse que ele estava passando. E foi aí, nessas conversas com esse psiquiatra, que o Charles fala uma outra coisa aqui muito emblemática nesse caso. Ele disse para o psiquiatra o seguinte, abre aspas, às vezes eu penso em subir na grande torre do relógio, no meio do campus, com um rifle para matar cervos e atirar nas pessoas. Fecha aspas. Aquela frase que ele disse para um colega agora estava mais específica. Naquela primeira frase, ele disse uma torre, né? Em uma guerra, se eu não me engano. Nessa frase, ele está falando que é a torre do relógio do campus e que ele quer subir e atirar nas pessoas. Nesse momento aqui, esse psiquiatra não acreditava que essa frase era algo que o Charles realmente queria fazer, que era algo que ele estava pretendendo fazer. Ele achou que era uma dessas frases que as pessoas falam quando estão nervosas, quando estão estressadas. Ele achou que o Charles estava só desabafando, estava falando das suas frustrações e que aquilo era da boca para fora. Então ele não denunciou, ele não falou para ninguém, infelizmente. E esse psiquiatra também disse posteriormente que o Charles ele não mostrava nenhum sinal de psicose, nenhum sinal de que ele estava num transe, porque ele parecia que queria genuinamente resolver o problema dele. Ele queria voltar a ter uma vida normal, uma vida calma novamente. Então parecia que ele tinha essa consciência de que ele não estava muito certo e que ele queria voltar a ser uma pessoa saudável mentalmente. Esse psiquiatra acreditava que ele fosse se encontrar com o Charles mais vezes, mas isso não aconteceu. Porque nesse momento aqui, gente, o Charles ele já tinha a completa certeza de que ele era um fracasso. Ele sabia que em algum momento ele iria se tornar como o pai dele, que era o maior medo dele, e que quanto mais ele esperasse, mais teria a chance dele agredir a Kathy e tratar a esposa como o pai tratava a mãe. Era essa a imagem que ele estava tendo na cabeça. Então ele já tinha decidido que a solução aqui era ele tirar a própria vida. O Charles, ele já tinha decidido que ele iria morrer. Só que o pensamento do Charles, ele foi além. Porque na cabeça dele, se ele fosse embora desse mundo, a mãe provavelmente voltaria aí ao controle do pai. E isso era uma coisa que ele não poderia permitir. E a sua esposa, a Kathy, ela ficaria muito, muito deprimida, muito triste por ele ter cometido, né, esse ato contra si mesmo, e ela teria que voltar a viver com os pais, o que daria ainda mais a ideia de que ele era um marido fracassado. Então a ideia dele era que, além de tirar a própria vida, ele tiraria a vida da mãe e da esposa também. Quando o Charles chegou a essa conclusão, digamos assim, ele ficou totalmente relaxado. Era como se todos os problemas do Charles tivessem sido resolvidos. Ele resolveu, ele já sabia o que ele ia fazer. Tanto que nessa época aqui, quando ele chegou, né, nesses pensamentos, os amigos do Charles começaram a perceber uma melhora muito grande no comportamento do Charles. Ele estava relaxado, ele estava feliz novamente, ele estava calmo. Só que os amigos não imaginavam o que essa atitude, né, essa melhora no comportamento do Charles realmente significava. Gente, quero pedir perdão se minha voz está mudando, porque eu estou sentindo que eu estou gripando enquanto eu gravo esse vídeo. Tá muito engraçado. Eu tô sentindo a minha voz cada vez ficar mais anasalada. Me desculpem por isso, mas, né, não vou parar aqui no momento, que, né, deixa a gripe vir, a gente vai contando aqui até onde der. Bom, gente, agora eu vou entrar nos acontecimentos realmente aqui, onde tudo vai se desenrolar para uma tragédia terrível.
Estamos no ano de 66 e só para recapitular rapidinho aqui, foi no início de 66, em fevereiro, que a mãe vai morar ali no Texas, né, que ela se separa do pai. E a gente chega aqui no dia 31 de julho de 1966. Nesse dia, o Charles ele comprou algumas coisas. Ele comprou um binóculo, uma faca de caça nova e algumas comidas enlatadas. Depois ele foi buscar a esposa em um dos trabalhos que ela tinha. Ele também passou no apartamento da mãe e ele vai com as duas em uma cafeteria. Em alguns lugares diz que ele vai no cinema com a mãe. Mas enfim, ele teve um dia ali normal, né, com a esposa e com a mãe. Nesse mesmo dia, no dia 31 de julho, mais no final da tarde, o Charles e a esposa, eles vão na casa de uns amigos. Eles ficam lá até mais ou menos umas 6 horas da tarde, que era o horário que a Kathy tinha que começar no seu segundo emprego. Então, eles saem da casa desses amigos, o Charles deixa a esposa nesse emprego e vai para casa. Na casa, cerca de 6h45 da noite, o Charles, ele começa a escrever uma carta. Na verdade, ele está datilografando essa carta em uma máquina de escrever. E o interessante nessa carta é que ele está escrevendo como se ele já tivesse feito o que ele estava planejando fazer. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da carta. Abre aspas. Não entendo muito bem o que me leva a digitar esta carta. Talvez seja para deixar alguma razão vaga para as ações que realizei recentemente. Eu realmente não me entendo. Hoje em dia, eu deveria ser um jovem razoável e inteligente. No entanto, ultimamente, não me lembro quando começou, tenho sido vítima de muitos pensamentos incomuns e irracionais. Esses pensamentos ocorrem constantemente e é necessário um tremendo esforço mental para me concentrar em tarefas úteis e progressivas. Fecha aspas. Depois, ele começou a falar mais especificamente do que ele ia fazer. E eu vou ler mais um trecho aqui para vocês. Abre aspas. Foi depois de muito pensar que decidi matar a minha esposa Kathy esta noite. Eu a amo muito e ela tem sido para mim a esposa que todo homem desejaria ter. Não consigo identificar racionalmente nenhuma razão específica para fazer isso. Não sei se é egoísmo ou se não quero que ela enfrente o constrangimento que minhas ações certamente lhe causariam. Nesse momento, embora a razão principal da minha mente seja que eu realmente não considero esse mundo digno de ser vivido, estou preparado para morrer e não quero deixá-la sofrer sozinha. Pretendo matá-la da maneira mais indolor possível. Fecha aspas. Nessa mesma carta, o Charles Whitman também solicitou que uma autópsia fosse realizada em seus restos mortais depois da sua morte, para determinar se havia alguma causa biológica para suas ações e para as dores de cabeça contínuas e cada vez mais intensas que ele estava lidando. Apesar dele ter contado aqui parte do que ele queria fazer, nessa carta ele não mencionou o restante do seu terrível plano. Bom, mais tarde, nesse mesmo dia ainda, aqui no dia 31 de julho, o Charles ele foi buscar a esposa no trabalho dela. Ela tinha um turno ali das 6 até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Os dois voltam para casa. A Kathy, ela estava muito exausta nesse dia e ela foi direto para a cama. Só que ela percebeu que o Charles não veio junto com ela, né? Dormir junto com ela. E ela questionou por que o marido não estava indo dormir. Ele disse que ele precisava correr um pouco e que depois ele iria dormir. Como ela estava exausta, ela acabou caindo no sono. Só que um pouco depois da meia-noite aqui, agora já era o dia 1º de agosto de 66, o Charles ele dirigiu até o apartamento da mãe dele. Ele entrou no apartamento da mãe e é muito questionado e debatido o que realmente aconteceu a partir do momento que ele entrou no apartamento. Mas o que se sabe é que a partir do momento que o Charles entrou nesse apartamento, ele deu início ao seu plano e ele tirou a vida da própria mãe. Em alguns lugares diz que ele a deixou inconsciente de alguma forma antes de feri-la com uma faca na parte do pescoço e do peito. Outros lugares diz que eles tiveram uma certa luta ali corporal até que o Charles atinge a mãe com a faca. Porque exatamente não se sabe o que aconteceu. Mas o fato
é que agora o Charles tinha feito a sua primeira vítima. Depois de tirar a vida da própria mãe, ele colocou o corpo dela novamente na cama, cobriu com um lençol e ele escreveu uma carta que ele deixou do lado do corpo dela. Essa carta estava datada, né, do dia 1º de agosto de 66 e ele colocou o horário como sendo ali 00:30. E eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. A quem possa interessar. Tirei a vida da minha mãe. Estou muito chateado por ter feito isso. No entanto, sinto que se existe um paraíso, então ela definitivamente está lá agora. E se não houver vida após, eu aliviei o seu sofrimento aqui na Terra. O ódio intenso que sinto pelo meu pai está além de qualquer descrição. Minha mãe deu àquele homem os 25 melhores anos de sua vida e ela finalmente aguentou o suficiente. De suas surras, humilhação e degradação, ele escolheu tratá-la como uma vadia, que você iria para a cama, aceitaria os favores dela e jogaria uma ninharia em troca. Realmente sinto muito que esta seja a única maneira que eu poderia aliviar o sofrimento dela, mas acho que era o melhor. Que não restem dúvidas em sua mente de que eu amo essa mulher de todo o coração. Se existe um Deus, deixe-o entender minhas ações e me julgar de acordo. Fecha aspas. Depois que ele colocou esse bilhete do lado do corpo da mãe, ele foi ao banheiro, ele se lavou e ele escreveu um pequeno bilhete para deixar na porta do apartamento da mãe. Porque o Charles ele não queria que o corpo da mãe fosse descoberto assim tão rapidamente, já no dia seguinte, assim, de manhã. E ele sabia que ela tinha um vizinho que sempre passava no apartamento dela para acordá-la de manhã. O nome do vizinho era Roy, então ele escreveu o seguinte: Roy, não preciso estar no trabalho hoje e fiquei acordada até tarde ontem à noite. Gostaria de descansar um pouco. Por favor, não me perturbe. Obrigada, senhora Whitman. Bom, depois que ele terminou tudo isso aqui na casa da mãe, ele volta para a casa dele e ele precisava continuar com o plano. Ele chega em casa, a esposa estava dormindo, ele pega uma faca e também ataca a esposa. É dito que a esposa provavelmente nem percebeu o que aconteceu com ela. Foi um ataque muito rápido. Em alguns lugares diz que ele a golpeou 3 vezes na região do peito, em outros lugares diz que foram 5 vezes. E depois que ele fez tudo isso, ele cobriu o corpo da esposa também com um lençol e ele foi para o banheiro tomar um banho para se limpar. Depois disso, ele voltou para a máquina de escrever para continuar escrevendo aquela carta que ele tinha começado na tarde anterior. Só que em algum momento ele para de escrever com a máquina e ele continua escrevendo à caneta. Tem imagens aí dessas cartas e eu vou colocando aqui enquanto eu leio ela para vocês. Já no final dessa carta, na parte da margem, você percebe assim, escrito à caneta, ele colocou um horário e a data, né? Ele colocou assim, 3 da manhã, que era o horário que ele voltou a escrever essa carta. Dia 1º de agosto de 66, segunda. Ambas mortas. E aí ele continuou escrevendo, né? Ele continuou terminando essa carta ali à caneta. E ele disse o seguinte: imagino que pareça que matei brutalmente minhas 2 entes queridas. Eu estava apenas tentando fazer um trabalho rápido e completo. Se minha apólice de seguro de vida for válida, por favor, pague minhas dívidas. Doe o resto anonimamente para uma fundação de saúde mental. Talvez pesquisas possam evitar novas tragédias desse tipo. Entregue nosso cachorro para os meus sogros. Diga a eles que Kathy o amava muito. Se vocês conseguirem realizar meu último desejo, cremem-me após a autópsia. Ele também deixou instruções nessa carta sobre o que fazer com 2 rolos de câmera de fotografia que ele tinha. Ele queria que essas fotos fossem reveladas. E ele também escreveu algumas notas pessoais sobre os irmãos. Até aqui, esse momento, Charles tinha feito as suas 2 primeiras vítimas, né, na madrugada do dia 31 para o dia 1º. E infelizmente está só no começo. Né? Continuando aqui, no iniciozinho da manhã, perto das 6 da manhã, o Charles ele telefonou para o supervisor da esposa do emprego que ela tinha de manhã, né? Ela tinha 2, um de manhã e um à noite. Ela liga para esse emprego dela que ela iria trabalhar na manhã, falando que ela não poderia ir trabalhar, que ela não estava disposta para ir trabalhar, qualquer desculpa desse tipo. E ele faz a mesma coisa com o trabalho da mãe.
horas mais tarde, né? Ele também liga para o trabalho da mãe para dizer que ela não ia poder trabalhar. Depois disso, ele pega uma espécie de um baú, assim, um caixote. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, que ele tinha da época dos fuzileiros navais. É uma caixa meio grande, assim. E ele começou a colocar dentro dessa caixa vários itens. Ele colocou cabo de extensão, lanterna, cordas, comida no geral, tinha sanduíches, baterias, munição, um radiotransmissor, tinha galões de água, galões de gasolina, uma bússola, um despertador, óculos de sol, chave inglesa, roupas extras, café, vitaminas, tinha também alguns remédios que ele tomava, tampões para os ouvidos, fósforos, binóculos, papel higiênico e também um spray desodorante. Tudo isso ele começou a colocar nesse baú e ele percebeu que esse baú, óbvio, ficou muito pesado, né? Porque ele colocou muita coisa. Então ele percebeu que ele não ia conseguir arrastar e levar facilmente. Então ele sai da casa para comprar mais alguns itens. Ele aluga uma espécie de um carrinho de mão para ajudar a carregar esse baú. Ele também vai em uma loja e ele compra um machete, um canivete com trava e uma carabina. Ele colocou essas coisas que ele comprou no carro e ele foi até uma loja de armas. Lá ele comprou uma quantidade muito grande de munição. E ele foi questionado pelo vendedor da loja, né? Porque era uma quantidade muito grande, realmente. E ele deu uma desculpa que ele estava indo caçar porcos selvagens. E na época, pelo que eu vi nas fontes, era algo realmente que estava ali atormentando a região. Porque estava assim, meio que como se fosse uma praga. Então, muita gente estava caçando. Então, esse vendedor aceitou aí essa explicação e não questionou mais nada. Depois, ele foi em uma loja que é a Sears. Eu não sei se existe Sears ainda nos Estados Unidos, mas até na fonte que eu pesquisei, eles falam assim, é como se fosse o Walmart de antigamente, né? Que você compra aí facilmente armas. Lá ele comprou mais munição e mais uma espingarda. Depois ele foi com todas essas compras para casa e começou a se preparar. Ele tinha muitas armas, gente, muitas, assim. Dependendo da fonte que você vai pesquisar, vai ter bem detalhado o nome de cada arma, qual o tipo e tal, mas eu não vou me prender exatamente a isso. Mas ele tinha, assim, 3 rifles, 3 revólveres, ele tinha mais de 700 balas e ele começou a se organizar. Ele também vestiu uma roupa, eles falam camuflada, mas ela na verdade não era aquela camuflada, pelo que eu vi nas fotos, aquela que tem várias manchinhas. É aquela que ela tem toda uma cor meio bege, assim, meio cor de terra. Ele colocou tudo isso dentro do carro, aquele baú que ele tinha preparado, ele colocou naquela espécie de um carrinho de mão e levou também para dentro do carro dele. O Charles, ele se dirigiu então com todo esse equipamento para o campus da Universidade do Texas ali em Austin. Ele chegou nesse local cerca de 11h30 da manhã, aqui do dia 1º de agosto. Ele chegou com o carro, ele apresentou uma identidade falsa, meio que como se ele fosse fazer alguma coisa ali no campus, algum profissional que ia realizar algum serviço ali dentro do campus. E a pessoa que recebeu ele ali falou que ele poderia ficar com o carro estacionado em um estacionamento ali específico para serviços durante 40 minutos apenas. Então o Charles entrou, estacionou o carro e começou a descarregar esse carrinho de mão e aquele baú que ele tinha. E todas as outras coisas que ele também estava levando, as armas, de alguma forma ele conseguiu colocar tudo nesse carrinho. Ele entra então nesse prédio principal, que é o prédio onde tem a torre. Ele pega o elevador e vai até o último andar aonde o elevador poderia subir, que é o 27º. A parte do observatório, onde as pessoas podem ir e olhar, né, ali a torre, é no 28º andar, só que do 27 para o 28 tem que subir de escadas. Então, o Charles, ele foi até o 27º de elevador e ele teve que levar aquele carrinho, aquele baú, tudo que ele estava levando com ele ali, por mais 3 lances de escada até chegar na parte principal, no topo da torre. Quando ele chegou no topo da torre, existia assim uma sala meio que de recepção e lá trabalhava Edna Tousley, de 51 anos. A Edna era a recepcionista ali do local e ela tinha a função de receber ali os turistas e as pessoas interessadas na vista do mirante da torre.
Quando ela viu o Charles, ela presumiu que era alguém da manutenção, queria fazer algum serviço ali na parte de cima da torre. E ela foi se aproximar dele. Só que quando ela chegou próximo ao Charles, ele imediatamente virou com muita violência e deu uma coronhada na cabeça da Edna. E o impacto foi muito forte, sim. Imediatamente fez um estrago enorme na cabeça da Edna. Ela caiu no chão, ela se contorcia e ele bateu nela mais algumas vezes e depois arrastou a Edna para trás de um sofá. Incrivelmente, nesse momento aqui, a Edna ainda estava viva. Agora o Charles tinha tirado a recepcionista do caminho dele e ele estava ali tentando se organizar com todos aqueles itens que ele tinha levado. E ele deu de cara com um casal de jovens que estava saindo da parte do mirante mesmo ali da torre para a parte de dentro da recepção. Só que ele foi pego tão de surpresa com esse casal, assim, que ele não fez nada. Ele só cumprimentou esse casal, o casal passou por ele, desceu as escadas e o Charles deixou o casal ir. Esse casal posteriormente declarou que ele viu que o Charles estava armado, só que eles acharam que ele estava ali para atirar em alguns pombos. Eu não sei se isso era uma coisa normal, se é uma coisa normal, mas foi o que eles pensaram nesse momento. E eles também declararam posteriormente que eles viram uma mancha escura no chão e acharam que era uma mancha de verniz ou algo do tipo. Na verdade, a mancha que eles viram era do sangue da Edna. Só que no momento que eles estavam lá na torre, que eles encontraram com o Charles, eles não pensaram em nada disso. Sei lá, por uma fração de segundos, pelo Charles não ter tido nenhuma reação nesse momento, a vida deles foi salva, porque eles conseguiram descer a torre com segurança. Bom, continuando, depois que esse casal sai ali da parte da torre, o Charles ele faz uma espécie de uma barricada na escada para que ninguém mais pudesse subir, ou pelo menos não subiria facilmente. Só que enquanto ele ainda tá fazendo essa barricada, ele se depara com mais 6 pessoas. Era uma família de 6 pessoas. Era o casal MJ e Mary Gabor. Os dois tinham 2 filhos adolescentes, o Mike e o Mark, que estavam junto também. E o outro casal da família eram a Margaret e o William Lamport. A Margaret, ela era irmã do MJ Gabor. Então, eram 2 casais, né? Os pais, os tios e os 2 meninos. Os meninos, eles acharam que a barricada que estava ali na escada era para a limpeza da torre. Então, eles simplesmente pularam essa barricada. E quando o Charles viu os 2 adolescentes pulando essa barricada, ele começou a atirar. Ele atirou na direção dos meninos e na direção das 2 mulheres. Um dos meninos, o Mike, ele morreu instantaneamente e o Mark, ele ficou ferido no chão. Os 2 jovens caíram ali na frente da família e o Charles continuou atirando. Ele atirou em direção às 2 mulheres. A Mary, ela caiu ferida no chão, mas ainda estava viva, enquanto que a Margaret não teve a mesma sorte. Ela morreu no local. Os 2 homens, né, restantes da família, eles estavam mais para trás. Eles conseguiram desviar dos tiros e descer para pedir ajuda. Depois de atirar contra a família, matar mais 2 pessoas, o Charles atira na Edna, a recepcionista que ele tinha arrastado atrás do sofá. E agora sim, ele tira a vida dela. Depois que ele faz isso, ele vai para a parte ali do mirante da torre, realmente, né? A parte que ele conseguia ver todo o campus da universidade. Ele tinha aquela visão que ele já tinha comentado com amigos, até inclusive com o médico dele, né? Que ele conseguiria atirar e que ele tinha vontade de atirar em várias pessoas. E ele começa a atirar. Era por volta de 11h45 da manhã aqui, né? Fazia pouquíssimos minutos que ele tinha chegado até o campus da universidade e o terror já era completo. Então ele começa a atirar em direção à calçada e às pessoas que estavam passando ali na parte lá de baixo da torre. As primeiras vítimas aqui que o Charles fez na parte de baixo da torre foram Claire Wilson e o seu namorado Thomas Aikman, os 2 de 18 anos. Eles estavam saindo de uma aula e o Thomas, ele escutou um barulho muito forte. Ele achou que era alguma coisa de um carro, algo aconteceu ali
né, no trânsito, mas quando ele se virou para a namorada, ele viu que ela tinha caído no chão e estava sangrando. Ela tinha levado um tiro na barriga. E assim o Charles fez mais uma vítima, só que não foi a Claire. Na verdade, a Claire, ela estava grávida de 8 meses e o Charles, ele atirou na barriga dela e tirou a vida do bebê que ainda não tinha nascido. A Claire, ela sobreviveu. O Thomas, quando ele viu essa situação, viu a namorada caída ali, ele tentou ajudar e nisso o Charles atira no Thomas também e ele perde a vida no local. Foi especulado na época que a precisão do tiro do Charles Whitman era tão grande que possivelmente ele atirou especificamente na barriga da Claire para tirar a vida do bebê, enfim, e claro, ele queria tirar a vida dela também. Mas foi um ato pensado, ele viu que ela estava grávida. Isso é uma especulação, mas foi algo bastante comentado. Depois disso, Charles Whitman disparou em Robert Boyer, um matemático de 33 anos, e ele foi morto instantaneamente por um único tiro na parte baixa das suas costas. Aqui, gente, não vou detalhar cada pessoa que ele feriu nesse tiroteio, porque foram muitas, e se eu for detalhar cada uma aqui, a gente vai ficar muito tempo no vídeo. Mas é claro que ele foi atirando em várias pessoas, algumas pessoas foram feridas e elas conseguiam se esconder e salvar as próprias vidas. Algumas pessoas tentavam salvar as outras e nisso elas também eram feridas. Então, o caos começou a se instalar ali na parte de baixo do campus, né? Ninguém sabia exatamente de onde estavam vindo esses tiros nesse primeiro momento. Eles só viam que tinha alguém atirando, mas depois de ferir algumas pessoas, o Charles, ele dispara em David Gumby, um estudante de engenharia elétrica de 23 anos que andava pelo jardim. O David é um caso bem interessante porque ele não morreu aqui exatamente, mas ele foi uma vítima do Charles e eu vou falar sobre ele mais lá na frente. Bom, Whitman disparou e também tirou a vida de Thomas Ashton, de 22 anos. Os tiros foram no peito. Nesse intervalo, ele ia ferindo várias outras pessoas e ele começou a atirar em pessoas que estavam na Guadalupe Street, né? Na rua Guadalupe Street. Eu vou colocando aqui mapas para vocês, mas depois eu vou explicar especificamente no mapa para vocês terem maior ideia. Mas, gente, era um local bem afastado, assim, é uma rua afastada, não é uma rua exatamente bem embaixo, assim, da torre. Principalmente quando você vai lá, você percebe o quão longe era. Então ele começa a atirar em uma distância muito longe. As pessoas talvez não estavam esperando que quem tivesse mais afastado do campus ou até fora dele fossem atingidas. A próxima vítima dele estava nessa rua, né, mais afastada ali, e era Karen Griffin, de 17 anos. Ela morreu com um tiro no ombro e um outro no pulmão. A próxima vítima tinha 24 anos e se chamava Thomas Carr. Ele atingiu fatalmente nas costas do Thomas enquanto ele ia para sua residência depois de ter feito um exame na faculdade. E ele também foi atingido ali na Guadalupe Street. Nessa rua que eu mencionei para vocês, a Guadalupe Street, existia um centro comercial. E algumas pessoas estavam meio que se escondendo aonde elas conseguissem se esconder, né? Elas escutavam os tiros e tentavam esconder sempre atrás de alguma coisa, de um carro, de alguma construção. E existiam 3 jovens que estavam se escondendo ali meio que na entrada desse centro comercial. Eram Paul Sontag, Claudia Hunt e Carla Wheeler. O Charles, ele começou a atirar nessa direção. Ele conseguia ver onde as pessoas estavam se escondendo e ele começava a atirar. Ele atingiu o Paul Sontag na boca e o matou instantaneamente. O corpo do Paul caiu e naquele desespero, a Cláudia, ela tentou chegar próximo ao corpo do amigo, de repente achando que pudesse fazer alguma coisa. E a outra moça, né, que estava junto, a Carla, ela tentava puxar a Cláudia para trás, não deixar com que ela fosse, né, tentar ajudar o amigo. Nisso, o Charles continuou atirando. Ele conseguiu acertar a mão da Carla, que segurava a Cláudia. Ele decepou 3 dedos da Carla e o tiro pegou no peito da Cláudia e ela morreu. A Carla, né, que era essa amiga que estava tentando puxar a outra, ela sobreviveu. Um quarteirão ao norte de onde o Paul e a Cláudia perderam a vida, Whitman atirou e matou Harry Walchuk,
um estudante de doutorado de 38 anos e pai de 6 crianças. Nesse ponto aqui, vários estudantes feridos, né, ao redor ali do campus, caídos, alguns mortos. Então, o primeiro chamado para a polícia veio de um professor de história. E esse chamado, gente, foi feito 4 minutos depois do primeiro tiro que ele deu lá da torre, lá para baixo, tá? Ele já tinha feito tudo aquilo lá dentro da torre, né? E ele começou a atirar. 4 minutos depois do primeiro tiro, esse professor liga para a polícia. Para vocês verem, gente, como tudo aconteceu muito rápido. Nesses 4 minutos, ele já tinha tirado a vida naquela torre ali embaixo dela de 13 pessoas e ferido muitas outras. Um dos primeiros policiais que chegou ali na torre foi Billy Paul Speed. Ele chegou e ele ficou meio que escondido atrás de uma parede de pedra que tinha na parte de baixo. Só que o Charles Whitman, ele viu e ele conseguiu atirar, gente, em um espaço que tinha dessa parede e uma coluna e atingir esse policial, que infelizmente perdeu a vida. As pessoas, elas fugiam ali do campus, né, e corriam para longe achando que estavam seguras. Mas, como eu falei, ele estava atirando muito longe também. E teve um homem, ele era um eletricista, o nome dele era Roy Dale Schmidt. Ele estava indo, né, para uma chamada de serviço ali no campus. Ele percebeu, óbvio, o que estava acontecendo. E ele ficou a cerca de 500 metros, mais ou menos, de distância do campus ali, né, de onde tudo estava acontecendo. Ele ficou atrás de uma barricada de alguns carros. Algumas pessoas estavam se escondendo atrás dos carros. E mesmo assim, ele foi atingido. E ele também perdeu a vida. Muitas pessoas tentavam ajudar quem estava ali embaixo, quem estava ferido. As pessoas tentavam arrastar, né, para tentar levar para o hospital, tentar dar ali os primeiros cuidados. E teve um estudante que participou de tudo isso, que na época deu a seguinte declaração, abre aspas: "Aquele foi o momento que distinguiu as pessoas corajosas das pessoas medrosas. Eu percebi que eu era covarde", fecha aspas. Ambulâncias começaram a chegar até o local, ambulâncias blindadas. Também funerárias da região começaram a disponibilizar carros para mover os feridos, né, para ter um acesso mais rápido, para que não precisasse esperar as ambulâncias. Existia apenas um hospital ali na região que conseguia atender urgências e emergências, né? Já de início, o administrador desse hospital declarou estado de emergência. Vários profissionais foram chamados para reforçar ali o corpo de médicos do hospital, para ter mais turnos, porque a demanda estava muito grande. Eram muitas pessoas feridas ao mesmo tempo. Vários policiais ali de Austin, mas também das regiões próximas, das cidades próximas, foram designados para o lugar, assim, e pessoas até que nem estavam sendo designadas, né? Pessoas que iam lá para ajudar, civis, que pegavam as próprias armas e tentavam deter esse atirador de alguma forma. Só que a maioria das armas das pessoas e dos policiais eram inúteis para essa situação. Ninguém conseguia deter um cara que estava numa torre lá alta, né? Nessa parte da torre tinha uma espécie de uns buracos que era para escoar água. Na foto parece uma coisa pequenininha, né? Mas quando você está lá em cima da torre, ele é um buraco até que grande, assim. E ele ficava olhando lá para baixo e tentava atirar, né, por esses buracos. Isso limitava o ângulo do Charles, né? Mas também dificultava muito os policiais que estavam lá embaixo tentando visualizar ele lá em cima. Tem uma foto que, se eu achar, vou colocar, eu vi ela enquanto eu montava o roteiro, que foi tirado aqui de dentro da torre, com essa visão dessa parte do escoamento da água, para vocês verem como é um buraco até que relativamente grande. Então o Charles, ele ficou lá em cima escondido nesses buracos, ele tentava olhar e tentava atirar por esses buracos. Nesse ponto aqui, as pessoas, os alvos, digamos assim, do Charles já não existiam mais, porque ele tinha matado vários, as pessoas estavam feridas, já estavam sendo retiradas, e as pessoas que estavam na região já não estavam mais ali, né? As pessoas se afastaram ali do campus, né? Então, o Charles já não estava mais atirando em ninguém lá embaixo, mas ele ainda estava lá em cima. A polícia não sabia o que ele tinha lá em cima, o que ele ia fazer, quanto tempo ele ia ficar lá, né? A polícia precisava tirar aquele cara de lá. Então, eles começaram a pensar como eles fariam isso. As autoridades colocaram o seu melhor atirador em um avião
para que ele pudesse tentar chegar mais próximo ali do Charles na torre. Mas assim que o avião estava perto o suficiente, o Charles ele começou a atirar na fuselagem do avião e o piloto teve que abortar a missão imediatamente. Bom, aí que começou a operação de como esses policiais iriam chegar até a parte de cima da torre e pegar esse cara, né? E aí entra o oficial Houston McCoy. Esse oficial, ele aprendeu com os zeladores ali da torre, pelo que me deu a entender, ele aprendeu ali nesse momento, falando com as pessoas que trabalhavam na torre, que existia um caminho para você chegar na torre, só que por túneis subterrâneos, ou seja, ele não precisaria passar pelo campo de visão do Charles para entrar no prédio. Ele conseguiria entrar por um outro lugar subterrâneo e chegar na torre da mesma forma. E agora, gente, assim, para não confundir a cabeça de vocês com vários nomes aqui, porque foram alguns policiais que subiram nessa torre, cerca de 5 ou 6 policiais, mas só para vocês entenderem, cerca de 3 a 4 policiais fizeram esse caminho aí subterrâneo para chegar na parte da torre. Teve um policial que se arriscou e ele foi realmente, assim, andando ali por onde todo mundo estava andando e entrou na torre. Dentro da torre ele se encontrou com um civil e esse civil estava armado. E esse civil, ele disse que ele queria subir na torre para deter esse homem também. Então, nesse momento, estava todo mundo aceitando a ajuda de todo mundo. Então, cerca ali de 5 ou 6 pessoas subiram nessa torre para tentar deter o Charles Whitman. Quando eles estão subindo nessa torre, eles se deparam com alguns membros daquela família, né, que foi atingida pelo Charles já no início de tudo. Eles estavam com os 2 homens que não foram atingidos, um dos filhos que sobreviveu estava ferido e uma das mulheres também que sobreviveu estava ferida. Eles comunicam ali os oficiais falando, olha, tem 2 pessoas da minha família que morreram, eles estão lá em cima e eu preciso ajudar aqui esses meus familiares. Então, 2 desses oficiais descem com essa família para buscar ajuda. Enquanto isso, 4 oficiais continuam subindo até o topo da torre. Quando esses oficiais chegam na parte de cima da torre, eles chegam com muita cautela. Eles percebem os corpos que estão ali, eles percebem os corpos do adolescente, da outra mulher da família, da recepcionista. Lá em cima, eles precisavam pensar com muita cautela como eles iriam fazer isso, né, e deter esse homem. Então, aquele civil que subiu junto para ajudar, ele disparou alguns tiros numa parte ali da sacada, digamos assim, da torre, para chamar a atenção do Charles, para ele achar que de repente alguém estava atirando lá de baixo, né? Ele tentou chamar a atenção do Charles, até para eles saberem aonde o Charles estava, porque vocês viram aí em várias fotos que essa torre tem 4 lados. Então ele dá essa rajada de tiros, o Charles percebe e ele se vira, né, em direção a essa rajada de tiros e os oficiais puderam perceber aonde ele estava. Então o oficial Ray Ramiro Martinez, ele praticamente assim pula do lado de onde o Charles estava e começa a atirar nele. Ele dá vários tiros, mas parece que esses tiros não fizeram nada no Charles. A adrenalina do Charles ali estava tão grande que ele começa a se virar para responder esses tiros em direção ao policial Martinez. Quando ele está fazendo essa movimentação para revidar os tiros, o oficial Houston McCoy pega a sua espingarda e atira uma vez na cabeça e outra vez no pescoço do Charles Whitman. E ele cai. Ele cai e ele ainda está com alguns espasmos, parecia que ainda estava vivo. Nisso, o outro oficial, Martinez, chega e dá mais alguns tiros no corpo do Charles. E dessa forma foi que o terror na torre UT Tower da Universidade do Texas em Austin acabou. Inclusive tem uma entrevista do Ray Martinez anos e anos depois, ele vai até o local novamente, mostra como foi, como subiu as escadas, como foi lá em cima, como foi toda a dinâmica. E aqui, gente, eu vou voltar para uma das vítimas que eu falei para vocês, né, o David Gumby. O que aconteceu com ele? Quando acabou todo esse terror aqui, os números que a polícia tinha aqui nesse momento era que o Charles tinha ferido 33 pessoas e matado 14 pessoas, aqui na torre, tá? Não colocando a mãe e a mulher dele na soma aqui.
Por quê? Porque esse David, ele não morreu aqui, nesse momento, né? Ele foi atingido gravemente. Ele fez uma cirurgia e nessa cirurgia os médicos descobriram que ele só tinha um rim. E ele ficou gravemente danificado durante os 35 anos seguintes da vida dele. Ele vivia com dores constantes, ele fazia diálise 3 vezes por semana e em 2001 ele optou por interromper a diálise e ele morreu uma semana depois, em 7 de novembro de 2001. E a causa da morte dele foi listada como homicídio, como uma decorrência do que aconteceu com ele na torre. Então, quando ele morreu e a causa da morte dele foi dada como homicídio, o número de vítimas aumentou para 15 vítimas, as vítimas ali da torre. E os feridos, que antes eram 33, porque ele contava como um ferido, né, diminuiu para 32, porque agora ele era uma vítima. E então, no total, aqui, nesse dia, o Charles fez 17 vítimas, contando com a mãe e a esposa, e feriu 32 pessoas. Bom, diante dos acontecimentos, é claro que o nome do Charles ali ficou na mídia, nas notícias, e as pessoas que conheciam o Charles, que conheciam a Kathy, né, a esposa do Charles, começaram a ficar muito preocupados e foram atrás dela. E atrás também da mãe do Charles, que não tinham notícias dela, então não demorou muito para eles descobrirem também os corpos, né, da Kathy e da mãe do Charles. E também as cartas que ele deixou, e conseguiram entender todo esse plano terrível de Charles Whitman. Em 5 de agosto de 1966, Houston McCoy apareceu no tribunal ali de Austin para dar a sua testemunha sobre a morte de Charles Whitman. Na audiência, a morte de Whitman foi determinada como homicídio justificado. Então, é claro que esse oficial não teria nenhuma pena por causa disso. E o outro oficial, o Martinez, ele agradeceu aos civis também que começaram a atirar contra o Charles lá em cima, porque isso fez com que ele se retraísse, né? Ele ficasse naquele vão que eu falei para vocês da água, e isso fez com que ele tivesse menos visão e, por consequência, menos alvos. Então, isso ajudou. Então, ele estava agradecendo essas pessoas, né, que de alguma forma começaram lá desesperadamente a atirar para cima para tentar ajudar de alguma forma. Bom, vocês se lembram que o Charles Whitman tinha pedido para que fosse feita uma autópsia no corpo dele, para que ele fosse estudado, enfim. Essa autópsia foi autorizada pelo pai. E no dia 2 de agosto, já no dia seguinte, aqui ela foi conduzida. E aí começam algumas discussões acerca da autópsia, porque nessa autópsia eles descobriram que o Charles tinha um pequeno tumor na cabeça, do tamanho de uma avelã, mais ou menos. Em 1966, essa ideia de uma pessoa chegar atirando em várias outras pessoas não era algo tão corriqueiro. Não que não tivesse acontecido, já tinha acontecido nos Estados Unidos, mas não era como a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não se surpreende mais. Infelizmente, né? Isso deveria ser algo que a gente não poderia se acostumar, mas a gente vê muitas notícias dessa forma acontecendo. Em 66, não. Então, eles precisavam achar uma resposta. Por que ele fez isso? Né? Assim, eles tinham que ter uma resposta científica, algo que realmente desse uma explicação para as pessoas do porquê aquilo aconteceu. E essa explicação foi colocada meio que em cima desse tumor, dizendo que esse tumor foi o causador disso que ele fez naquele dia. Só que aí, gente, foram feitos vários outros exames, vários outros profissionais começaram também a examinar e a falar sobre isso. E outros profissionais falaram que não, que isso poderia ser um causador, um agravante, mas que eles não tinham como afirmar. Charles, ele não estava num estado psicótico, assim, num transe, que ele começou a fazer umas coisas e não sabia o que ele estava fazendo. Ele planejou tudo isso muito antes, ele começou a escrever essa carta antes, e ele já falava como se ele já tivesse feito tudo aquilo. Ele foi muito pragmático, ele saiu comprar várias coisas, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eles falavam que não era como se ele tivesse um ataque de explosão e ele do nada começou a atirar nas pessoas. Não, foi algo planejado.
E é claro que eles tinham essa consciência de que uma pessoa que planeja tudo isso, né, que faz exatamente tudo o que ele fez, é claro que não é uma pessoa que está com a mente, com a cabeça saudável. Mas eles não conseguiram, assim, comprovar cientificamente que o tumor foi o causador disso, né? Foi falado muito na época, inclusive fala-se até hoje. Inclusive, em vários comentários que eu vi, né, sobre esse caso, nos vídeos, as pessoas falam assim, mas disse que ele tinha um tumor e o tumor que fez isso na cabeça. Então, a mídia, principalmente na época, assim, bateu muito nessa tecla, que o tumor era o responsável por tudo. Mas muito se fala também sobre a construção dessa pessoa, Charles Whitman, desde pequeno até a fase adulta, né? Tudo que ele passou com o pai, a criação, todos os estímulos que ele teve desde criança, que talvez não eram estímulos que ele necessitasse naquele momento, a falta de afeto, de carinho, essa busca dessa perfeição que ele não conseguia alcançar, o que ele viu o pai fazendo com a mãe, esse sentimento que ele tinha de que ele não era nunca suficiente para nada, que ele sempre ia fazer algo errado, enfim. Lembrando, eu sempre gosto de falar, porque às vezes as pessoas entendem errado. Explica, mas não justifica, né? Não justifica o que ele fez. Não é justo o que ele fez, né? Mas a gente consegue entender que tudo culminou naquela torre, né? Tudo que ele absorveu durante a vida dele inteira e o que foi afetando a cabeça dele, também os remédios que ele tomou, várias coisas ali foram levando esse homem a fazer o que ele fez e que, novamente, não tem justificativa. Bom, o Charles, ele teve um funeral e, gente, o funeral foi feito junto com a mãe, o que eu achei um pouco estranho, mas isso aconteceu. E ele foi, inclusive, homenageado com honras militares. O seu caixão foi tapado com a bandeira americana e ele foi enterrado ao lado de sua mãe. Bom, falando aqui um pouquinho sobre a torre, né? Depois desse episódio, o ponto de observação da torre foi fechado aos visitantes. E em 1967, a Universidade do Texas gastou cerca de $5.000 na época, né, para reparar os buracos de bala feitos pelo tiroteio, e a torre reabriu em 1968. Só que desde a reabertura aqui em 68 até 74, 4 pessoas tiraram a própria vida lá em cima da torre, e ela foi fechada novamente. Depois ela foi aberta novamente em setembro de 1999, apenas com acesso controlado. Os visitantes são permitidos com visitas guiadas e com marcações. E eles são revistados também, existe um detector de metais na entrada e outras medidas de segurança também foram instaladas, como, por exemplo, grades de aço inoxidável. Bom, em janeiro de 2003 foi quando eles fizeram uma espécie de um memorial com o nome das vítimas ali na parte de trás da torre. E é aqui que eu vou mostrar para vocês o videozinho que eu gravei quando eu fui lá na Universidade do Texas, em Austin, né? E eu consegui ver esse memorial com o nome de todas as vítimas. Vou colocar o videozinho e a gente já volta aqui pro restante do vídeo. Então, gente, eu tô aqui exatamente no lugar onde aconteceu, ó. Essa é a UT Tower, que é a torre que fica aqui na Universidade do Texas, em Austin. Resolvi registrar para vocês. Vou mostrar um pouco mais a imagem da torre. Vocês estão vendo que é um lugar comum, tá, gente? Esse aqui é um lugar turístico, dá para subir na torre. E aqui tá tendo alguma espécie de algum evento, que ainda não sei o que que é. O clima aqui nem de longe lembra o de um massacre, né? Já aconteceu há muitos anos, mas é um lugar aqui comum, tá? Não é um lugar assim que as pessoas vêm pra cá por causa disso, né? É uma torre aqui da faculdade, é turístico, você tem uma visão bonita lá de cima. E eu vou tentar procurar a placa que tem homenagem às vítimas aqui do massacre, pra mostrar pra vocês. Aqui é o memorial das vítimas. Vou colocar aqui na tela o que diz, né, exatamente aqui nessas outras partes aqui, além dos nomes, né, das vítimas. Ele fica na parte de trás da torre.
Eu estava lá do outro lado quando eu gravei a primeira vez pra vocês e ele fica aqui atrás. Fica aqui perto de um laguinho com muitas tartarugas. Muitas. Um lugar que hoje em dia é coisa boa. Quer dizer, sempre foi, né? Mas teve um dia trágico. E hoje é um domingo e tem muita gente visitando aqui. E agora, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês um mapa de algumas coisas que eu quero comentar aqui pra vocês que gostam realmente dos detalhes, né? Estão vendo o mapa aí, o tamanho dessa universidade nos dias de hoje, tá? Ela é muito grande realmente, tem muitos prédios, muitas ruas, ela é praticamente uma mini cidade. Eu andei por tudo lá. A gente foi na parte do estádio ali, em algumas lojinhas, eu andei por dentro ali, aonde as pessoas comuns, né, podem entrar, porque ela é aberta, ela não tem, assim, grades ao redor da universidade, você consegue andar. Óbvio, tem alguns prédios restritos, né, a alunos e professores, mas você consegue andar por vários locais ali, são pontos turísticos também, tem muito da história da cidade ali na universidade. E tem um clima muito legal. Então agora a gente vai se concentrar aqui nessa parte aqui que é a quadra da torre, tá? E esquecer um pouquinho o tamanho que é essa faculdade. Vamos se concentrar aqui, só para vocês olharem aqui, ó, a torre fica bem no meio dessa quadra. Essa é uma visão aqui, ó, que dá pra gente ver bem como ela fica destacada, né? E como ele tinha uma visão privilegiada lá de cima, né? Assim como ele mesmo disse. Inclusive, dá até pra gente tentar ter uma visão mais ou menos aqui, quando a gente fica aqui pra cima, né? E ver como ele conseguia ver aos arredores aqui, ó, para todos os lados. E agora vocês estão vendo aí vários pontinhos vermelhos, a gente já vai falar deles, eu só quero mostrar aqui, afastando um pouquinho mais, para vocês terem noção aonde ficava o apartamento da mãe dele, que é mais próximo aqui, e aonde ficava a casa dele. A casa dele, a título de curiosidade aqui, né, porque eu sei que vocês gostam de ver, ela tá muito diferente de como era a casa dele. Ela ainda é uma casa, mas ela tá bem maior do que era na época dele. E tá totalmente reformada, né? Tem muito mais construção na parte de trás do que a gente vê nas fotos da casa dele da época. Mas só a título de curiosidade é essa casa aqui. Então, voltando aqui para a parte onde aconteceu, a gente vai encontrar o apartamento da mãe, que é um prédio, tá? Hoje em dia eu não sei exatamente se ele é um prédio onde moram pessoas, mas é um prédio ainda aqui, ó. Parece ser um prédio comercial hoje em dia. Não sabemos. Então, aqui, ó, aonde tudo aconteceu, gente. Aqui na torre, como eu falei para vocês, né, ele fez as vítimas 3, 4 e 5, né, que foi o Mark, a Marguerite e a Edna. Ele já tinha tirado a vida da mãe e da esposa. Depois, ele se concentrou aqui na parte da frente, onde a gente vai encontrar aqui as vítimas 6, 7, 8 e 9, que é o bebê, o Thomas, né, o Dr. Robert e o David, que é aquele que faleceu muitos e muitos anos depois. Aí ele foi aqui para a parte do lado, ó. Thomas Ashton, tava nessa parte. Também a título de curiosidade, onde eu estava gravando para vocês é nessa parte aqui, mais ou menos aqui, e depois eu mostro onde está o memorial. Depois que ele veio para aquela rua que eu falei para vocês, que é essa que passa aqui do lado. Que olhando no mapa, dá a impressão que não é tão longe assim, ainda mais porque ele estava lá em cima. Mas é uma distância bem considerável, principalmente se a gente for ver esse aqui, ó, que ficou lá quase na esquina da quadra. Então, nessa rua aqui, que é a Guadalupe Street, que eu mencionei para vocês, ele fez a vítima 11, que é a Karen. Lá do outro lado, 12, que é o Thomas. E aqui, 13 e 14, que foi o casal, né? O Paul Sontag e a Claudia Hunt. E lembrando que no meio disso tudo, gente, ele feria várias e várias pessoas, né? Ele ficava indo pelos 4 cantos aqui da torre, atirando para vários lugares e várias direções.
Na mesma rua aqui, ó, ele fez mais uma vítima, que foi a 15ª, que foi o Harry. Depois, ele voltou aqui para a parte da frente, aonde o policial acabou morrendo, né? O Billy Paul Speed. Aqui tá uma localização aproximada, é claro, né? Eu não sei exatamente se foi aqui, mas foi nessa região da frente aqui, né? Segundo os mapas que eu pude pesquisar. E por último, que foi aquela vítima que eu falei para vocês que estava mais longe, apesar dela estar quase na frente da torre, que é uma distância aqui bem considerável. Ele achava que estava fora da mira dele, né? Ele estava escondido atrás de alguns carros, que foi o eletricista Roy Del Schmidt. Ele estava nessa região aqui, onde tem uma espécie de um chafariz. Aqui eu acho que na época já tinha também algo parecido com isso aqui nessa parte. E ele foi atingido e foi a última vítima do Charles. Então agora aqui, ó, mais uma vez, a gente tendo essa ideia aqui da torre, né? E agora com as vítimas marcadas aqui, a gente vê como ele tinha essa visão dos 4 lados aqui da torre, para realizar esse plano terrível que marcou a cidade de Austin. E como eu falei para vocês, o memorial, né, que eu visitei, ele fica aqui na parte de trás da torre, que é aqui perto dos laguinhos que eu mostrei para vocês. Acho que dá até para ver ele aqui, ó. Ele fica nessa parte de trás aqui da torre. E é isso tudo que eu tenho aqui pro caso de hoje, né? O caso da Universidade do Texas em Austin. E voltando um pouquinho a falar sobre como foi estar lá propriamente ali no lugar, como eu falei para vocês no vídeo, não te dá nenhuma sensação de pânico, de tristeza, de medo nesse sentido. Óbvio que quando você lembra do que aconteceu ali, você fica com um aperto no coração, você fica pensando no pavor que foi, né, nas pessoas correndo, as pessoas feridas, caídas ali, aonde eu tava passando, onde eu tava andando, né? Mas não é um clima que você sente lá. Você anda por lá, é um lugar bonito, as pessoas jovens estão andando por lá. No dia que eu fui, estava tendo um tipo de evento na parte da frente da torre, tava todo mundo feliz, todo mundo dando risada, muitas pessoas tirando fotos, tem várias estátuas, vários lagos ali que você pode passear. Então ele não tem esse clima. As pessoas convivem ali naturalmente, né? O dia a dia das pessoas é normal ali na universidade. Mas a impressão que me passou é assim, eles não esqueceram o que aconteceu, né? Até porque existe o memorial das vítimas lá justamente para isso, para ser sempre lembrado, né? Mas eles conseguiram superar isso, eles conseguiram passar por cima disso e fazer a torre ali, a universidade, novamente um símbolo ali de orgulho para a cidade de Austin, para o Texas, enfim, e não mais esse lugar que vai ser sempre associado a esse homem. Eles querem que tenha essa imagem de um lugar que vai ensinar coisas boas para as pessoas, vai ajudar as pessoas a prosperarem, a serem pessoas melhores e que essas pessoas possam fazer coisas boas para o mundo futuramente e não mais um local de um crime. E o que é lembrado ali são as pessoas, né, que perderam a vida ali e não mais esse homem que causou tudo aquilo. Eu não sei, eu senti isso, sabe? Mesmo não sabendo tantos detalhes do que aconteceu quando eu estava lá, foi o que me passou. Me passou uma sensação de tranquilidade, uma sensação de superamos. Isso aqui foi palco de uma coisa terrível, mas hoje em dia a gente só vai celebrar coisas boas. Inclusive, gente, essa camiseta que eu estou é do time de futebol americano da Universidade do Texas, né? É os Longhorns, que tem esse boizinho com um chifre bem grande. Porque a gente foi visitar, né, como eu falei, e a gente foi já um dos primeiros dias. E quando a gente foi nessa primeira vez, eu nem fui na torre, eu nem tinha pensado nesse caso. Eu fui para conhecer a universidade ali e a gente já entrou na lojinha, já quis comprar várias coisas. Eu comprei camiseta, boné, o Michel comprou camiseta também, porque a gente gostou muito da vibe do lugar e essa foi a sensação que eu tive já de primeira quando eu cheguei lá.
Foi uma sensação de ver pessoas bonitas, jovens, pessoas ali que estão estudando para ser pessoas bem-sucedidas, atrás dos seus sonhos. Essa foi a sensação que me passou. Tinha gente cantando, pessoas praticando esporte. Então, quando a gente comprou essas coisas, assim, foi por causa disso. A gente gostou tanto que a gente falou, não, vamos comprar coisas na lojinha. E eu voltei na torre, gente, no último dia, depois que eu fui buscar mais sobre o caso, depois que eu fui saber mais. E mesmo assim, eu não perdi essa mesma sensação que eu tive quando eu entrei lá na faculdade pela primeira vez, lá no campus, né? E eu quis ficar com essa sensação que eu tive de coisas boas, que foi como eu falei, eu acho que eles superaram e agora lá são coisas boas, são construções de sonhos e tudo mais. Então eu fiquei muito feliz de conhecer o lugar, né? Pelos dois lados, por conhecer uma história triste que aconteceu lá no local em si, mas também por conhecer como eles superaram tudo isso e como lá agora é um lugar que me passou coisas boas. Eu acho que é isso. Eu tô me repetindo aqui no final do vídeo, mas eu quero que fique claro pra vocês o que eu realmente senti quando eu estava lá. E é isso por causa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo aí do que eu estava postando ultimamente, né? Foi um roteiro que deu um trabalhinho para fazer e mais trabalho aqui para gravar para vocês, para que não ficasse confuso com tantos nomes, né, tantos acontecimentos e para vocês entenderem a cronologia aí da vida dessa pessoa. Eu tô muito curiosa para saber os comentários de vocês. Eu sei que esse caso foi pedido por algumas pessoas já desde o início do canal e muito mais ainda quando eu fui agora pro Texas, vocês me começavam a mandar sobre esse caso. Foi aí que eu decidi ver se o local era próximo e aí que eu percebi que eu já tinha passado por lá e voltei para gravar para vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aqui das informações que eu trouxe. E vamos agradecer aos membros aqui do canal, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo aqui na tela. Muito obrigado por esse apoio que vocês dão aqui ao canal. Se você tem vontade de fazer parte dos membros, tem um link aqui na descrição. Clica lá que tem tudo explicadinho para você, tá bom? E é isso, gente. Hoje eu cansei de gravar aqui para vocês, hein? A minha voz tá meio sumindo e eu gripei no meio do vídeo. Mas é isso, né, gente? Se não é desse jeito aqui, não é recontando casos. Voltei aqui hoje com esse cenário, porque às vezes eu gosto de gravar nesse meu cenário original aqui. E é isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Se cuidem. Um beijo.